Olá, amigo internauta, começando aqui mais um programa Doutor Heleno Responde, semanalmente ao ar aos domingos, hoje domingo 18 de junho, e neste programa nós respondemos e comentamos os comentários que deixaram nos vídeos aqui do YouTube, nos comentários ali embaixo, e também respondemos algumas caixinhas de perguntas lá do Instagram. Quem não me acompanha no Instagram ainda, @drhelenopaz.urologista. Lá eu respondo sempre caixinhas de perguntas também de uma forma bem descontraída. Bom, e vamos ao primeiro comentário, a primeira pergunta do programa de hoje, que é... Aqui o internauta coloca: tomo 2 comprimidos de 20 mg cada, total 40 mg, 1 hora antes e vem dando certo, né? Aqui sobre o remédio Tadalafila, que é o remédio para disfunção erétil. É isso mesmo. Então, esse internauta, ele pontuou um negócio interessante, que ele aumentou a dose. Me pareceu aqui que foi meio por conta própria, não vou tirar conclusões, mas... eu tenho duas ponderações sobre esta questão desse senhor aí, né? Primeiro, né? Quando a gente aumenta a dose recomendada de um remédio para doses maiores, nós passamos a ficar mais expostos aos efeitos do remédio, tanto para o bem, como ele mesmo falou, ele está melhorando a ereção, ele consegue penetrar, mas também como para o mal, né? Então, aumentam as chances dos principais efeitos adversos da Tadalafila. E quais são eles, doutor Heleno? Muito bem, cefaleia, dor de cabeça, rubor, a pessoa pode ficar um pouquinho vermelha por uma vasodilatação facial, mialgia, dores musculares, né? Então, se você está tomando altas doses e está sofrendo com esses efeitos adversos, você precisa retornar ao médico, comentar o que está acontecendo para fazer ajustes ou então trocar o esquema terapêutico, fazer associação de remédios diferentes para ter o benefício do tratamento, tá legal? O segundo ponto que eu queria falar nesse caso é o seguinte: muito bem, legal, tá com ereção, tá tendo sexo, mas tem uma mensagem subliminar aqui acontecendo, né? Se você está precisando de altas doses de remédios vasodilatadores no pênis para ter o resultado esperado, é um sinal que o teu problema vascular pode estar se agravando. Então, quando a gente fala de problema vascular, ele não compromete somente o pênis, ele compromete o corpo todo. Então, você precisa retomar as rédeas dos controles, dos fatores de risco desse tipo de doença. Quais são eles? Controle de colesterol, controle da pressão arterial, cessar tabagismo, ter um peso corporal adequado, sair do sedentarismo, praticar atividades físicas regularmente, controlar a glicemia, tratar bem o diabetes. Enfim, se não fizer a lição de casa, o problema vai se agravar, e não só no pênis. Você vai começar a ter problemas em outros órgãos, coração, cérebro, rim, pernas e por aí vai. Tá legal? Então, ok, legal, tá funcionando, mas vá ao médico e faça esse checklist. Combinado? Vamos para a pergunta número 2. A pergunta número 2 é sobre a parafimose. Eu comentei no último programa aqui do canal do Dr. Heleno Responde sobre esse tipo de assunto. E aqui o internauta pontua, né? Doutor, existe parafimose que é mais moderada, porém não menos perigosa. Qualquer nível de parafimose, seja moderada ou severa, ambas são perigosas? Estranho, ele afirmou, depois ele perguntou, enfim, vamos tentar dar uma pincelada aqui no comentário desse nosso amigo aqui. Bom, primeiro parafimose, né? A pessoa tem a fimose, que é aquele anel estreitinho no prepúcio que alguns homens conseguem puxar e a pele desce com dificuldade, né? Porém, se a pele ficar com esse anel para baixo aqui da glande, ele vai ficar garroteando, vai ficar comprimindo o pênis e pode dificultar a chegada de sangue
na ponta do pênis. Isso pode levar a um edema, um inchaço e, em casos mais graves, até necrose, isquemia da ponta do pênis, né? E aí o que esse internauta quis dizer? Que, poxa, a dele talvez não seja tão, não comprima tanto, ele consegue colocar de volta no lugar, essas coisas, e por esse motivo ele não sofre das consequências mais graves da parafimose. E realmente isso acontece, né? Acho que a minha mensagem principal aqui puxa, se você tem a fimose e puxou a pelinha e ficou travado aqui para trás, você precisa reverter isso rapidamente, porque em algum momento isso aí pode começar a inchar a ponta, e aí você não vai mais conseguir pôr a pele de volta para o lugar. E essas pessoas podem evoluir com a necrose da glande. Horrível, né? Então, assim, tu tem a fimose que está algumas vezes causando uma parafimose que você consegue reduzir, ótimo, menos pior, mas já vá ao urologista para operar, para resolver de vez esse problema, tá legal? Puxa, a parafimose ficou travada, não consigo pôr no lugar, vá imediatamente ao pronto-socorro. Não fique esperando as coisas piorarem, combinado? Mais uma pergunta aqui agora sobre o vídeo da dapoxetina, que é o remédio conhecido como Prozoi. Bom, aqui o internauta coloca, né? Boa tarde, doutor. Acho que ele quis dizer a dapoxetina, né? Errou um pouquinho a grafia. Pode tomar com tadalafila ou as duas juntos ao mesmo tempo, pode misturar bebida alcoólica, pode fazer uma lambança geral aqui, né? É mais ou menos isso que ele perguntou. Meu amigo, acho que a ideia, o sexo é um momento descontraído, é um momento de farra, é um momento que as pessoas tomam alguma bebida e querem fazer alguma graça aí e tal, né? Mas quando você começa a ter problemas, né, sexuais, como a ejaculação precoce, como a disfunção erétil, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Assim, a bebida alcoólica, ela piora a ereção, né? Ela pode te ajudar, às vezes, a melhorar um pouquinho o controle ejaculatório, mas você não vai ter um controle tão bom da técnica, do que está acontecendo ali no momento sexual, se você estiver muito doidão. Então, tome cuidado com bebida alcoólica. Bom, no caso específico da dapoxetina, é um remédio que existe um efeito adverso, que é a possibilidade de desmaios, né? E então isso também pode potencializar um pouquinho quando você mistura com álcool. Então, é um possível agravo, não é uma boa ideia misturar. E a tadalafila, ela também tem um efeito vasodilatador, né, que às vezes misturado com a dapoxetina pode potencializar aí uma queda de pressão, uma possibilidade desses efeitos adversos como o desmaio, tá legal? Nós usamos em alguns casos selecionados, né, pessoas que sabem o que estão fazendo, a associação da dapoxetina com tadalafila ou sildenafila ou outro remédio, mas sempre tomando muita cautela para não ter acidentes, né? Então, a mensagem principal talvez seja, se você está tomando isso tudo aí por farra, para fazer graça com as mulheres e tal, a minha indicação médica é que, não faça isso. Quer se embebedar, quer fazer farra com a mulherada, não mistura com remédio, vai numa boa, né? Agora, se você tem um problema instalado, você precisa de remédio para fazer sexo, talvez não seja uma boa ideia você beber, né? Ingerir bebidas alcoólicas, já que você está precisando melhorar sua performance. Então você tem que ter um pouquinho mais de orientação na hora do sexo para conseguir ir melhor, tá legal? A quarta pergunta agora é um textão, né? Puxa, eu não gosto muito de colocar textão, as pessoas se perdem um pouquinho, mas eu acho que aqui tem uma mensagem interessante. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Paciência com o textão, meus amigos.
Ele coloca aqui, doutor Heleno, por favor, me ajuda. Sim, estou ajudando. Tenho fimose, porém aquela do tipo 5, ou seja, que dá para desencapar completamente o prepúcio e expor perfeitamente a glande. A coisa começa a complicar quando ele fica ereto, dificultando a exposição da glande. Às vezes até impossibilitando essa exposição de forma completa. Então, meu amigo, vou dar uma pausa nesse vídeo já aqui agora. É o seguinte, na verdade você então tem uma fimose grau 3, tá? Então, só para pontuar a classificação, não sei qual classificação que você está usando, mas a que eu uso aqui vai de 1 a 4. Quando tem um anel fimótico que dificulta a exposição, mas você consegue expor, estamos falando de uma fimose grau 3, tá legal? Então, voltando aqui ao textão, na maioria das vezes consigo desencapar tudo, mas ocorre que no prepúcio forma um anel que aperta muito a glande. Eu sei que o senhor recomenda a remoção completa do prepúcio. Sim, é o tratamento clássico da fimose, né? Você tem uma fimose. Mas existem estudos, ixi, agora lascou, hein? Que mostram que homens circuncisados perdem razoavelmente o prazer sexual. Ou seja, que o prepúcio tem sim terminações nervosas e que elas são associadas ao prazer. Meu amigo, já que você é um estudioso, eu peço para você, por favor, cite as suas fontes, tá legal? Qual revista médica que você leu, né? Revista científica? São leituras difíceis, viu? Você é médico, você é pesquisador, enfim, porque até mesmo eu desconheço esse estudo, esse fato que você está levantando aqui, ok? Mas vamos lá. Sem falar na função de lubrificação natural que ele proporciona. Eita, acho que você está fazendo muitas suposições, hein? Mas bom, tudo bem. Eu queria saber se não é possível fazer uma remoção parcial do prepúcio, ou seja, retirar apenas o excesso de pele e preservar essa parte que tem a sua importância. O que o senhor recomenda que eu faça? Rapaz, textão lido. Agora vamos aos comentários, né? Primeiro, meu amigo, não tem isso que você falou. Sinto muito desmentir você aqui, mas o prazer sexual não diminui com a remoção do prepúcio, tá? Eu falo com uma experiência de milhares de cirurgias dessa e de colegas que fazem constantemente cirurgias dessas. As pessoas têm a satisfação sexual mantida, tá? E com um grande benefício, né? O problema causado por uma fimose, como no seu caso, ou por inflamações repetidas que muitos homens sofrem, isso acaba, a pessoa fica boa, ela passa a ter sexo sem preocupação de se machucar, de ter dor ou de ter sofrimento. Então, o benefício é muito grande, tá legal? Agora, sobre função do prepúcio, né? Função lubrificativa, não. O que causa lubrificação na glande são as glândulas periuretrais, que saem uma secreção clarinha, transparente, né, quando você está excitado. Isso ajuda na lubrificação para a penetração. E as glândulas que nós temos ali na corona da glande, no sulco, que produzem aquela secreção chamada esmegma, ela dá uma oleosidade um pouquinho no pênis. E assim, né, ela pode ajudar um pouquinho na umidade da região ali, mas não para relação sexual. Tá? A relação sexual é a lubrificação feminina e essa lubrificação das glândulas uretrais. Agora, acumular esse esmegma no pênis, ele vai te gerar, sabe o quê? Odor. Sabe o que mais pode gerar o acúmulo de esmegma nessa região? Proliferação de bactérias e fungos que vão dar inflamações. Então, não é um benefício, tá legal?
concluindo a sua pergunta, assim, eu queria deixar bem claro, porque assim, os seus argumentos e fatos que você trouxe como verdades, aqui não são verdades. A conclusão é que você tentou se argumentar para preservar o prepúcio, mas esses argumentos não são reais, ok? Mas é possível sim. Você pode falar, doutor, eu não quero remover totalmente o prepúcio, né? E aí o médico vai operar você, vai retirar a faixa de pele que tem o anel fimótico que está te causando problema, vai remover provavelmente também o freio, tá? E vai deixar uma faixinha de pele cobrindo parcialmente a sua glande, tá? Muitos urologistas, aliás, preferem isso, tá bom? Por motivos estéticos, e o real benefício assim de manter essa pelinha é porque você continua tendo aquele jogo da pele sobre o pênis, né? Que as pessoas usam na hora de se masturbar, né? Que quando você deixa bem peladinho ali, né? Bem sem pouca pele, esse jogo acaba sendo substituído pela lubrificação, tá legal? Então é só falar para o médico, por favor, não deixa uma faixa de pele para mim que eu gosto. Ok, não tem problema algum. Qual que é a desvantagem de deixar essa faixinha de pele? Se você tiver uma propensão para infecções, né, balanopostites, você ainda tem essa pele que é um fator de risco para as pessoas desenvolverem a balanopostite. Tá legal? Minha opinião profissional, você viu nesse vídeo mesmo que você acabou comentando, é que eu prefiro tirar tudo. Não vejo vantagem em deixar uma parte coberta. Combinado? Então, dessa forma, vamos para a próxima pergunta, que é sobre o vídeo de Dapoxetina. Ele fala aqui, bom dia, doutor, eu sou de Diamantina. Olá, pessoal de Diamantina. Grande prazer em falar com vocês. Tenho 49 anos e estou demorando para ejacular. Porém, estou achando que pode ser porque eu sou muito nervoso. Será isso? Rapaz, olha, demorar para atingir o orgasmo é um problema sexual, muitos homens sofrem com isso, né? E assim, a gente goza principalmente devido ao nível de excitação que nós nos encontramos. Então, se você tiver um ambiente muito favorável, muito propício para uma boa excitação, uma parceira sexual que te acenda, que você realmente fique alucinado, se você coloca fantasias no seu sexo que, puxa, te acendem, né? Às vezes você consome uma pornografia que tu vê aquelas coisas que te deixam super excitado e aí você traz isso, né, para o momento sexual, para a hora da cama, rapaz, você vai ter um estímulo potente, né? Então você vai chegar no teu orgasmo. Agora, se teu sexo ele tá numa mesmice, tá naquela situação que é aquele papai com mamãe, aquele sexo para cumprir a tabela, e aí você soma isso, um nervosismo, um medo, uma raiva porque você não tá conseguindo fazer as coisas acontecerem, aí é a tragédia anunciada, né? Fatalmente, não só você vai ter dificuldade para atingir o orgasmo, como também você pode até perder a ereção por diminuição da tua excitação durante o sexo. Então, primeira coisa, preste atenção nas coisas que estão acontecendo, tente melhorar o seu ambiente sexual, vá calmo, use o momento sexual para você se divertir. Se o sexo não está te causando diversão, vai passar a ser um problema, como parece estar sendo, né? Não fique nervoso, tá? Então se agrade a sua parceira, se divirtam, sinta todos os estímulos sexuais gostosos acontecendo no seu corpo, que o orgasmo virá, será consequência, tá bom? Mas se tiver difícil de resolver essas coisas por meios próprios, busque ajuda, tá? Psicólogos ajudam demais, às vezes nervosismo relacionado à ansiedade, estresse e depressão precisam ser tratados com um médico psiquiatra. Converse também com um urologista que vai te dar técnicas, dicas e, se for necessário, até algum remédio que possa te ajudar nesse sentido. Tudo bem? Busque ajuda.
Próxima pergunta aqui já da caixinha de perguntas do Instagram. Aqui coloca, aqui parece que é uma mulher, né? Então, tirando baixa testosterona, estresse, o que pode afetar a ereção do parceiro? Nossa amiga está preocupada com o mau desempenho do parceiro, quer ajudar, quer buscar ajuda para o parceiro. E isso acontece com frequência. Muitos casais têm vergonha, têm medo de se conversar, de trocar ideia, trocar informações, né? Então, às vezes alguma coisa está encucando o parceiro que está dificultando com que ele se excite e ele não fala para ela. Ao mesmo tempo, ela também tem vergonha de perguntar e magoar porque ele está triste naquela situação ruim que ele se encontra, né? Então, casais, conversem-se, fale que está pegando, fala o que você gosta, o que você quer que a sua parceira faça, o que seu parceiro faça, né? Isso vai melhorar a relação de vocês, tá legal? Agora, vamos lá. Baixa testosterona prejudica a ereção, sem sombra de dúvidas. É comum? Não é tão comum, tá? Apesar das pessoas venderem muito isso hoje em dia na internet, alguns profissionais que não inspiram muita credibilidade, que promovem o uso inadvertido desses remédios à base de testosterona para melhorar o resultado. A real deficiência de testosterona não é algo tão comum, mas é um problema, ok? Beleza. Se for isso, o remédio vai ajudar. Estresse, nervosismo, ansiedade, depressão, tristeza, tudo que influencia a sua mente negativamente vai fazer com que você tenha dificuldade de se excitar. Então, realmente, vá atrás de uma ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, combinado? E agora, além disso, o que mais pode afetar a ereção? Vamos lá. Parceira que não motiva, mau ambiente para sexo, presença de outras pessoas no quarto, é comum. Crianças dormindo ao lado do casal e o casal tenta transar com a criança dormindo do lado. Problemas crônicos de saúde. Então, pessoas que já têm diabetes, pressão alta, colesterol a longo prazo, já estão com mais idade, essas doenças podem ter levado a um comprometimento vascular do pênis. Precisa ir no médico ver isso. Tabagismo, vocês já viram atrás do maço do cigarro? Tem até assim um homem meio cabisbaixo e acho que é uma mão de uma mulher fazendo assim, ó, tal. Pois é, o cigarro é uma grande causa de impotência nos homens, né? Problemas de estilo de vida, né? Pessoas com sedentarismo, sobrepeso, má aptidão física, são pessoas que se cansam fazendo sexo e aí acabam até perdendo ereção nesse momento, né? Então, aptidão física, peso corpóreo adequado, melhora também o teu desempenho sexual. Ai, que mais? Tem tanta coisa, né? Tá bom? Então, procure ajuda. Acho que converse primeiro com seu parceiro, melhore e apimente o sexo de vocês para que a excitação esteja lá em cima e depois, se não tiver resultado, vá a um profissional de saúde sexual. Combinado? Outra pergunta aqui da caixinha do Instagram. A ejaculação retardada tem solução? Olha lá que coincidência, né? Acabamos de falar isso aqui num dos vídeos, numa das perguntas anteriores aqui, e claro que tem, né? O problema todo aí é que as pessoas, quando a gente fala de sexo, as pessoas querem uma solução simples. Não existe solução simples. A pessoa tá com uma parceira que não gosta, a pessoa tá com uma parceira que não é atraente, o casal divide problemas o dia inteiro e aí chega na hora do sexo, ele não vai ter excitação, não vai ter motivação, as coisas não vão para frente, né? E aí sem excitação não tem orgasmo, né? Então imaginem que para todo mundo, consertar uma relação que não vai bem é muito difícil, é muito trabalhoso. E aí a pessoa quer resolver o problema dela com uma pílula, com um remedinho que vai melhorar o sexo dela. Não é assim que se resolvem os problemas sexuais, né? Você tem que arrumar
o seu ambiente de sexo, a sua relação, e isso eu sei que é difícil, não é fácil, mas exige esforço dos dois envolvidos, do casal, nesse caminho, combinado? Claro que tem terapia sexual, terapia psicológica. Se você tem problemas psiquiátricos, isso tem que ser tratado. Se você toma algum remédio que atrapalhe a sua sexualidade, isso tem que ser discutido com o médico para tentar reverter isso. E existem remédios que podem ajudar nesse processo da ejaculação retardada. Procure um médico especialista. Combinado? Próxima pergunta agora, voltando para o canal do YouTube. Aqui, vídeo de Tadalafila, nosso internauta coloca: o Tadalafila de 20 miligramas eu não gostei, ele esquenta a cara e bate muito o coração. Olha o que eu falei, hein? Falei lá na pergunta lá atrás, hein? Então eu mudei para o de 5 miligramas. Esse sim, não dá colateral, não me deixa na saudade. E oi, eu tenho 69, hein? Dá até para fazer um 69 é bom, hein, meu amigo? É, isso mesmo, concordo contigo. Rapaziada de Sorocaba, alô Sorocaba, alô Adriano Quitice, doutor excelente otorrino da cidade de Sorocaba, abração. Bom, vamos lá, aqui nesse caso é muito simples, né? Lembra que eu falei? Efeito colateral, dose dependente. Você toma uma dose maior, maior o efeito no pênis, mas também maior o efeito adverso que vai aparecer em você. Né? Ele não deixou claro aqui como ele usa esse de 5 miligramas, se ele usa diariamente ou se ele usa sob demanda, mas se ele usa diariamente, depois de um tempo ele vai ficar com uma concentração sanguínea alta da tadalafila, e isso não isenta ele de ter algum efeito adverso, tá? Mas o fato dele diluir a dose pode ter ajudado a reduzir os efeitos colaterais. Afinal, ele tomando sob demanda uma dose alta, ele vai ter um pico grande do remédio agudo, e isso pode ser um fator mais determinante para a ocorrência dos efeitos adversos, né? Legal, boa experiência, trocou com o pessoal do canal. Quer dizer, gente, eu acho que a mensagem dessa pergunta é: não existe receita de bolo, né? Tem um tratamento que pode ser melhor para você e tem esse mesmo tratamento pode não ser tão legal para outra pessoa, né? E é isso que nós fazemos aqui no consultório, né? Nós individualizamos, nós testamos algumas possibilidades e acertamos, né, aquele método que seja mais legal para cada paciente, né? Então, mensagem dada, vamos para outra pergunta aqui. Agora uma pergunta de um vídeo um pouquinho mais diferente do que tem aparecido aqui nos comentários, é sobre o Doppler peniano, né? O Doppler peniano, quem não conhece, é um exame que a gente usa para avaliar as artérias do pênis, a hemodinâmica, né? A dinâmica do sangue entrando e saindo do pênis, que, como vocês mesmos sabem, é importantíssimo para a boa ereção. Então, pessoas que têm problemas vasculares comprometendo o pênis, nós pedimos esse exame para ter a documentação do que está acontecendo, tá certo? E aí o internauta pergunta aqui: doutor, se o paciente consegue ter uma ereção espontânea e mantê-la durante o exame, ele se livra da injeção? Olha, a injeção que ele falou aqui é o seguinte, porque o Doppler peniano, a gente faz o exame com pênis flácido no começo e logo depois nós induzimos uma ereção involuntária com injeções, com remédios que promovem essa ereção, para justamente avaliar o comportamento do pênis, das artérias e das veias penianas quando a ereção ocorre, né? Aí agora eu vou devolver o comentário para você, meu amigo. Assim, esse exame ele é realizado geralmente em pessoas que têm dificuldade de ereção
com a parceira ou sozinhos, enfim, e não estão respondendo bem aos tratamentos mais básicos. Se você teve esse exame indicado e você consegue ter uma ereção espontânea e duradoura e persistente, tá estranho, né? Mas assim, eu vou pontuar um detalhe aqui desse exame. Primeiro que assim, é muito difícil um homem conseguir ter uma ereção sozinho num exame diante de outro homem, diante de outras pessoas ali. É muito difícil. E além disso também é difícil ele manter essa ereção durante todo o exame. É um exame demorado, é um exame em que o médico vai passando o aparelho para pesquisar a artéria, as estruturas do pênis. Olha, ereção espontânea no Doppler é muito difícil, mas tudo bem. Suponhamos que você consiga essa façanha. Sim, aí a gente poderia omitir a injeção no pênis, tá? Mas aí, no teu caso especial, provavelmente você deve ter esse exame indicado não por disfunção erétil, mas sim para avaliação da doença de Peyronie. Não é isso? Deve ser. Porque a doença de Peyronie é aquela doença em que o pênis começa a entortar. E muitos urologistas solicitam o Doppler peniano com o teste de injeção sobre ereção fármaco-induzida para justamente documentar a tortuosidade do pênis, né? E também, já aproveitando essa documentação da tortuosidade, avaliar a vascularização do pênis, ter uma comprovação no pré-operatório de que a hemodinâmica desse pênis é boa, ou não, ou que é ruim. Por quê? Porque a cirurgia para correção da doença de Peyronie tem um risco da pessoa cursar com impotência no pós-operatório, né? Então é uma situação um pouquinho dramática às vezes. Então aí os médicos querem uma documentação, né, dessa situação. E muitos homens que têm Peyronie não têm impotência, têm boa ereção e tal. Mas, meu amigo, conseguir ereção diante do médico, na sala do ultrassom, vai ser difícil, hein? Sem remédio, tá bom? Última pergunta aqui do programa de hoje. Aqui o meu internauta colega que acompanha a gente coloca: doutor, o problema aqui é mais complexo. Meu pai, 92 anos, tem um prepúcio enorme, no qual sequer a glande consegue ficar exposta. Além do mais, está usando fraldas. Já detectei que esse é o seu problema, mas não sei como resolver. Já usei várias pomadas, me oriente, por favor. Provavelmente ele está falando que o pai dele está com irritação no pênis, né, balando post-it, que é o assunto desse vídeo que ele viu aí. Gente, esse vídeo eu acho que ele é tão importante, porque é a realidade de muitos senhores idosos que chegaram nessa fase da vida, estão no final da vida, né? Puxa, é uma pena para quem fica, ninguém quer discutir sobre esse assunto, mas esse senhor chegou aos 92 anos, é uma bênção, uma dádiva, né? Mas realmente ele vai chegar o fim dele em breve. E é natural que os familiares, as pessoas que têm um carinho, um amor por essas pessoas, desejem o melhor para essas pessoas, né? E o que a gente tem a fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Tentar corrigir esses problemas que acontecem no idoso, né? Então ele tem um pênis que está ficando inflamado toda hora, usa fraldas, que é super difícil, imagina, está em contato com urina, né, o tempo todo ali na região, então isso gera inflamações, irritações, né? E o filho quer tentar ajudar, quer tentar resolver o problema, né? E ao mesmo tempo, né, um senhor dessa idade, usando fraldas, às vezes acamado, às vezes com outras doenças que atrapalham bastante, são pessoas que ninguém quer operar, né? Então o filho não quer que o pai seja operado, o próprio médico não quer operar esse senhor, então é um dilema, né? Puxa, o que a gente faz para melhorar, né, a vida desse senhor? É muito difícil, é muito complexo, é claro que tem que ser avaliado
sempre junto com a família, analisando a situação que se encontra aquele doente, mas trazendo aqui para o canal, para a orientação em geral, se o senhor já tentou todas as medidas conservadoras, né, com seus médicos, com seus enfermeiros, com seus cuidadores e não vem tendo boa resposta, expor o prepúcio realmente é importante. Eu imagino que outras pessoas deem banho no seu pai e eles não conseguem puxar a glande para fora, ou porque ele não deixa, às vezes os idosos ficam meio nervosos, eles estão com algum grau de demência, aí não deixam tirar. Às vezes as pessoas que cuidam têm dó, não querem forçar um pouquinho mais ali para conseguir, porque às vezes houve uma reação de dor. Então, se você vê que o problema está muito difícil de resolver com medidas mais conservadoras, locais, de repente é de se discutir uma cirurgia assim com o urologista, tá? Até mesmo porque é uma cirurgia de baixo risco. É uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local, contanto que esse senhor colabore, né? Ou então o local com uma sedaçãozinha leve, só para ele não atrapalhar ali na hora, né? E dá para fazer de uma forma bem rápida, que a ideia realmente é só remover o prepúcio, dar poucos pontos para que seja funcional, para que comece a ficar para fora e comece a conseguir limpar a parte interna. Isso que causa grande piora nessas inflamações, né? Então, puxa, discute isso com o médico, com o urologista, analisa a situação do seu pai em específico. Se não conseguiu resolver com nenhum problema conservador, de repente pode ser possível essa cirurgia com anestesia local, coisa simples, é similar a um tratamento dentário, é similar às vezes a tomar um ponto num cortezinho, coisas corriqueiras que acontecem, não é tão arriscado quanto aquelas cirurgias que requerem anestesia geral, que são mais invasivas, né? Então, pense com carinho, tá bom? Discuta com a equipe, tá joia? Bom, agora terminamos o programa de hoje. Desejo a vocês um excelente domingo, que Deus abençoe a sua família e vejo vocês no próximo programa.